Simples, não é? Simples, não é? Bolinha então porque tem tanto cego trancado dentro de casa? Bolinha porque os alunos do presencial têm medo de viajar sozinhos? Bolinha a decadência dos cursos presenciais? Bolinha os cegos de antigamente andam muito bem. Ok, então depois que a gente viu aquele vídeo do encerramento do vídeo anterior, se você não viu, volta ali e assista, porque eu tô falando disso. A gente percebe como que é simples. Assim, é um desafio? É um desafio. Mas depois que a gente percorreu todo o caminho do curso, a gente faz qualquer coisa. A gente viu lá naquele vídeo anterior o abraço das duas amigas que se conheceram no curso de mobilidade online, viajando sozinha pela primeira vez na vida e logo de avião. E aí a gente vê que, na verdade, o limite está dentro da cabeça das pessoas. O preconceito está dentro da cabeça das pessoas. Que quando a gente tem a decisão de eu quero, eu vou, e a gente encontra o caminho certo para seguir, as coisas simplesmente acontecem. E aí, a questão de aonde a pessoa vai chegar não depende do professor. Do presencial, sim, porque ele adestra o seu aluno para percorrer um caminho de ida e um caminho de volta. A gente do online, a gente não conhece a cidade do aluno. Por isso, a gente não prepara ele só para a cidade dele, a gente prepara ele para o mundo. E aí, com essa preparação para o mundo, ele vai andar de avião, ele vai andar de trem, ele vai andar de barco, ele vai fazer coisas que ele nunca imaginaria ter feito se ele ficasse preso no mundinho da cidade dele. E a prova disso foi aquele vídeo que a gente assistiu no final da parte anterior. E aí a gente vê que as coisas são muito mais simples, bonitas do que a gente imaginava que fosse. A gente achava que o mundo era feio, que o mundo era perigoso, que todo mundo ia roubar a pessoa cega, bater, sequestrar, e tudo que as famílias falam, né, para poder amedrontar as pessoas para elas não saírem de casa. E tudo o que um aluno do presencial acha que é tão perigoso que ele não pode ir trabalhar no dia que o metrô fez greve porque ele não sabe andar de ônibus. Ele não pode pegar uma passagem de avião para ir na outra cidade conhecer um amigo porque ele não foi adestrado para isso no curso presencial. E aí, pelo menos para nós, para a turma formada no online, para a equipe do online, a gente sabe que as coisas são simples. Só quem não sabe que é simples é quem ainda está preso ao modelo presencial. E aí, Bolinha a decadência dos cursos presenciais. Bolinha os cegos de antigamente andam. Essa questão da decadência dos cursos presenciais, vocês já perceberam o quanto que cegos que hoje em dia estão na casa dos seus 40, 50 anos de idade, como que esses cegos andam bem? Antigamente, até era feito por pessoas que enxergam, mas cegos conviviam com cegos. Hoje em dia, cego está trancado dentro do quarto, atrás de um teclado de computador, falando um monte de achismos nas redes sociais, de como ele acha que é o mundo lá fora. Igual o mito da caverna de Platão, né? São as pessoas trancadas dentro da caverna que ficam especulando sobre como é que deve ser perigoso o mundo lá fora. Aquelas sombras que passam dentro da caverna devem ser monstros. E a pessoa que simplesmente saiu da caverna, ela foi lá fora e viu que o mundo não é nada daquilo que ele achava quando estava dentro da caverna. E assim fica a diferença. As pessoas que ficaram aprisionadas na caverna até hoje, falando sobre seus achismos, e os cegos de antigamente que simplesmente viviam, jogavam bola, botavam uma bola dentro de uma sacola de supermercado e amarrava, para poder brincar de bola junto com as pessoas que enxergam até. Hoje em dia, cego não sabe mais o que é jogar bola. Hoje em dia, cego não sabe mais o que é, às vezes, sair na rua. O que é viajar, porque eles ficam condicionados ao adestramento, que é o que se tem feito hoje em dia. E fica aqui minha provocação mesmo, para os professores de orientação e mobilidade: parem de adestrar, cegos não são animais. Ensina eles a explorar o mundo igual nós ensinamos. Ensinem eles a resolver problemas, a se conhecerem. Muitas coisas eu sei que vocês não vão conseguir ensinar porque vocês foram formados por professores que enxergam. Procura uma formação com professores cegos. Você pode ter um diploma de orientação e mobilidade, mas esse diploma só diz que você aprendeu a teoria. Faz agora um curso para você aprender a prática, para você ensinar melhor para o seu aluno. Faz. Seu aluno precisa, seu aluno merece. E essas famílias
que às vezes tem tanto medo, né? Pelas coisas que não conhece. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Se aproxima, conheça. Que aí vocês vão ver que a coisa é muito mais simples do que se imagina. Bolinha, os cegos de antigamente. Bolinha, porque os alunos do presencial têm medo. Vamos lá para o próximo slide, a gente está acabando. Apresentação, slide 31, orientação e mobilidade rural. Orientação e mobilidade rural, penúltimo slide da apresentação, o próximo já é o último. A gente já ensina orientação e mobilidade rural porque eu cresci na roça também, eu cresci no sítio, minha família tem sítio até hoje, lá tem vaca, tem cavalo, tem um monte de coisa, tem laguinho para pescar, tem cerca de arame farpado, tem galinheiro. Então, a gente quando cresce nesses lugares, a gente sendo cego, você tem que pegar uma vara de bambu para usar de bengala. E aí, até com a parceria da Ania, da Alemanha, que eu auxiliei na época na abertura da ONG, que ela abriu em Sobral, interior do Ceará, e depois se mudou para Ubajara, interior do Ceará. Ubajara era mais zona rural ainda, né? Sobral ainda é um grande polo, mas Ubajara tem muita parte de periferia, que é a típica zona rural. E eu e Ania projetamos essa bengala de bambu na época. Ania começou testando com os alunos dela na ONG presencial. E como ela também é uma das professoras do portal, idealizou o portal junto comigo e tudo mais, eu também usei essa questão da bengala de bambu primeiro para mim, lógico, e depois ensinei para os alunos. Eu vou até colocar aqui na descrição um vídeo do Evangelista, o irmão da Edinalva. A Edinalva que andou de avião pela primeira vez para conhecer a amiga dela, do vídeo anterior. O Evangelista é irmão da Edinalva e ele fez um vídeo ensinando isso, nada como quem vive, né? Na prática, aquela questão de lidar com bambu, cortar um bambu, escolher a melhor vara de bambu para fazer uma bengala. Inclusive, até a Elaine também já fez as bengalas de bambu dela, que são ótimas para locais de terra, para praia, para mato. Além do que você não morre eletrocutado na cerca elétrica com uma bengala de bambu. Não me apareça numa zona rural usando bengala de metal, porque hoje em dia as cercas são elétricas. No sítio da minha família tem cerca elétrica para poder evitar que os bois arrebentem a cerca, que pessoas invadam a propriedade. Então hoje em dia se usa cerca elétrica. Antigamente era farpado, hoje em dia é um farpado elétrico. Encosta uma bengala de metal na cerca elétrica que eu quero ver o que vai te acontecer. Encosta. Então a gente precisa começar a trabalhar também com bengala de bambu para alunos da zona rural. E o Evangelista deu uma grande aula de confecção de bengala de bambu. Clica aqui embaixo depois no link da descrição sobre bengala de bambu e assista ao vídeo do Evangelista. Vale a pena para vocês ensinarem os alunos da zona rural, o dia que vocês tiverem, como se faz uma boa bengala de bambu. E aí na zona rural a gente vai ter algumas especificidades, né? Como, por exemplo, você vai ter que usar uma bengala maior ainda do que o que a gente já usa. No portal a gente usa uma bengala no mínimo até o ombro, mas para a zona rural você vai ter que usar uma bengala de no mínimo a altura da própria pessoa. Ainda te digo que dependendo das condições daquela zona rural, pode ser que seja uma zona rural plana ou pode ser que seja de uma região montanhosa. Se for de região montanhosa, é mais perigo. E aí o ideal é que se use 2 bengalas de bambu quando estiver sozinho. Quando estiver acompanhado, beleza. Quando estiver sozinho, explorando uma área desconhecida, melhor usar 2 bengalas de bambu na mão, porque o bambu não vai te dar choque, ele é muito resistente, barato, você não precisa ir na cidade comprar, você mesmo faz a sua bengala de bambu, e é a melhor coisa que tem ali, até mesmo para se proteger, quando for o caso, né? Com 2 bengalas ali de bambu, você tem 2 varas de bambu na mão. Mas não é a vara grossa do bambu, não, da grossura de bengala. No vídeo do Evangelista ele vai explicar melhor. Orientação, bolinha, bengala de bambu, bolinha, ancoragem auditiva. E aí, outra coisa, ancoragem auditiva. Às vezes no descampado, a única coisa que a gente tem, às vezes, é o som da estrada que está passando lá longe, os carros passando. Então, o norte da sua bússola passa a ser aquele único sonzinho que você está ouvindo, às vezes a 5 km de distância. E aí a gente vai ter que aprender, para orientação e mobilidade rural, a navegação pelo sol. Você vai saber que horas são e, dependendo da hora,
o Sol vai estar numa posição diferente. Então a gente começa a usar o vento, que em determinados locais o vento tem uma posição mais uniforme. Por exemplo, no litoral é muito comum o vento soprar do nordeste, o litoral de Recife para baixo. O vento costuma soprar nordeste de dia. Geralmente de dia ele vem do oceano para a terra e de noite da terra para o oceano. E aí a gente, sabendo o horário do dia, a gente vai calcular o Sol, o vento e cruzar isso daí com a ancoragem auditiva no único sonzinho que você conseguir encontrar. São muitas coisas legais que a gente aprende para orientação e mobilidade rural. Essa navegação solar, por exemplo, teve uma vez que eu estava indo para Porto Alegre de avião, de São Paulo para Porto Alegre. Era 4 horas da tarde. Então, se a gente está indo do norte para o sul às 4 da tarde, o Sol está no oeste. Ou seja, o Sol estava lá do lado do Oceano Pacífico, lá do lado da Bolívia, para aqueles lados esquerdo do mapa, tá? E como o meu avião estava indo para o sul, o Sol estava na janela da direita, porque estava indo para o sul na parte da tarde, Sol na janela da direita. E aí, o avião fez lá meia hora de espera, em cima do aeroporto de Porto Alegre, estava chovendo muito lá embaixo, não dava para descer, e depois o avião começou a andar em linha reta. E aí eu estou percebendo que o Sol estava na janela da esquerda, mas só que não estava na esquerda um pouco atrás, estava na esquerda para frente, não era a esquerda absoluta. Eu levantei, fui ali no comissário, falei assim, vem cá, o que esse Sol está fazendo aqui na janela da esquerda, na parte da frente da aeronave? Ah, é porque estava fechado Porto Alegre, a gente está tendo que alternar. Sim, você vai alternar para onde com esse Sol aqui na frente do avião do lado esquerdo? A gente vai alternar Campinas. Eu falei assim, mas peraí, você não tem Florianópolis mais perto para alternar? Não, é porque Florianópolis está lotado, Curitiba está lotado e para evitar o tráfego de São Paulo, a gente vai bater lá em Campinas. Meu Deus, quanto tempo de voo? 50 minutos. Então, assim, o pessoal ficou meio abobado ali, porque como que um cego foi a única pessoa do voo que percebeu que o Sol não estava na esquerda absoluta, mas estava na esquerda na frente da aeronave. E indicava que a gente estava indo não para nordeste, mas para noroeste. E isso indicava realmente que o avião estava indo para Campinas e não para Florianópolis. Agora, quantas pessoas que enxergam, que estão assistindo esse vídeo aqui agora, teriam percebido que o avião não estava indo para Florianópolis e sim para Campinas pela posição do Sol? Quantas? Me diz. Você sabia disso? Você teria capacidade de descobrir que o avião estava indo para o lado que você não acha que seria certo pela posição do Sol na janela do avião? A maioria das pessoas, quando está lá em cima, não faz a menor ideia de onde que está indo. Uma pessoa cega, bem reabilitada, ela sabe. Tá? Isso não se aprende no curso presencial. Bolinha orientação solar. Bolinha navegação GPS ponto a ponto. Aqui, ó. GPS ponto a ponto. É outra coisa que a gente vai ter que usar na orientação e mobilidade rural. O GPS ponto a ponto. O que é o ponto a ponto? Todo mundo já está ensinando hoje em dia Google Maps como se fosse uma grande novidade. Hoje em dia a gente está aprendendo a usar Google Maps. Você faz até oficina de Google Maps. Eu quero ver fazer oficina de navegação de GPS ponto a ponto. O que é o ponto a ponto? O Google Maps não funciona para ambiente rural. Google Maps não serve de nada. Google Maps só serve para locais urbanizados. Você caiu na orientação e mobilidade rural, esquece Google Maps, ele não te ajuda. Você vai ter que pegar um GPS, vai ter que marcar um ponto, e nesse ponto você vai escrever casa. No outro ponto você vai escrever, sei lá, lago, curral, galinheiro, e por aí vai. Igreja, cancela. Você vai colocar tudo isso no seu GPS. E aí depois você vai fazer a navegação ponto a ponto, indo de um ponto para outro ponto desse GPS. Como que se faz isso? Isso daqui não é aula, isso aqui não é curso, isso aqui é um vídeo resumido, e isso daí a gente teria que estudar a teoria do GPS, vai ter que aprender quais são os melhores programas para navegação ponto a ponto, como trabalhar a questão da acessibilidade nisso daí, mas para quem já sabe mexer com navegação ponto a ponto, pelo menos o básico, fica a dica para orientação e mobilidade rural. E até para campos universitários grandes, né, que tem muitos blocos, a navegação GPS ponto a ponto ela é muito boa, tá? Fica a dica para quem quiser aprender a mexer com isso. Mas isso aqui, quem for aluno do curso, a gente trabalha no curso. Bolinha, link sobre bengala de bambu na descrição. Tá, link sobre bengala de bambu na descrição, já falei que eu vou deixar. E agora vamos para o último slide.
A Apresentação slide 32. Qual a efetividade? efetividade do curso de orientação e mobilidade. Bolinha, quantos alunos já foram formados? Quantos alunos já foram formados pelo curso de orientação e mobilidade? Mais de 100, tá? Bolinha, apresentando os casos dos alunos. Quantos alunos deram errado? Eu te diria assim, a cada 10 alunos, um não completa o curso. E de dar errado mesmo a gente não tem. O que a gente tem são alunos que abandonaram por alguns motivos que a gente vai ver agora. Bolinha, principais motivos de evasão do curso de orientação e mobilidade online. Bolinha, o pagamento integral no início do curso. Tá. Principais motivos de evasão do curso. Por que esses alunos eles vão embora às vezes do curso? Esses 10% do curso que não completa. Um dos grandes motivos que eu não gosto é do aluno que paga o curso integral no começo. Porque ele pagando integral, ele tem desconto. Eu vou até acabar com essa modalidade de pagamento. Por quê? Ele só sente que doeu no bolso uma vez, lá no começo do curso. Quando passa 6 meses, ele já esqueceu do dinheiro que ele gastou, não está fazendo mais falta, então ele não percebe mais a dificuldade financeira para poder pagar. E aí ele acha que aquilo não tem mais valor. É o que eu já falei lá nos slides iniciais, lá no começo, do tudo que é de graça não presta. Quando ele não tem que fazer um esforço para poder pagar, ele para de se dedicar. Infelizmente é isso. Quanto menos o aluno sente falta do dinheiro dele naquele mês, menos ele dá prioridade para aquelas atividades. Então eu não acho que tem sido uma boa ideia a gente oferecer desconto para pagamento integral no início. Eu vou acabar com essa modalidade de pagamento no mobilidade. E a gente vai ficar só com pagamento mensal a partir das próximas turmas. Ainda está liberado ali o pagamento integral com desconto. Mas isso não tem trazido bons resultados. O aluno para de pagar, ele para de se dedicar. Quando ele está pagando, ele vai se dedicando. A hora que acabou o pagamento, meu pagamento acabou, eu não preciso mais me esforçar porque eu não estou mais gastando dinheiro. E aí ele bota pelo ralo tudo que ele gastou. Bolinha, porque muitos alunos desistem no começo. Por que muitos alunos desistem no começo? Um dos grandes motivos é o choque de realidade. Muita gente não está preparada, não tem emocional para aquilo. E às vezes ele se vê dentro daquela situação que a gente coloca, tipo a do Laços que Aprisionam, por exemplo, que é um dos textos que a gente usa, e tem até um vídeo da Camila falando disso, e que é o primeiro capítulo do nosso livro, aquele que eu falei para vocês irem lá baixar no site, que é gratuito. Às vezes aquela realidade ela é uma coisa tão verdadeira na vida daquela pessoa que por negação ela vai embora do curso. Ela acha que ela não tem emocional para poder aguentar aquilo dali porque ela percebe que ela não consegue sair daquela situação. As verdades que a gente joga na cara do aluno no começo do curso, elas são muito até duras, de tão realistas que são, de tanto que se enquadra na realidade da maioria das pessoas. Talvez não de 100%, mas de 90%. E quando o aluno se depara com essa parte de desbloqueio emocional do começo do curso, ele chegava pensando que mobilidade era técnica. Quando ele descobre que o problema é emocional e que ele não tem condições de resolver os próprios bloqueios emocionais, às vezes acontece dele ir embora do curso. Bolinha, as pessoas acham que orienta. Bolinha, a negação da realidade em que vive. Bolinha, a falta de decisão. Bolinha, a resistência da família. A resistência da família. Isso daqui é um grande empecilho do nosso curso. Porque como a gente trabalha com a família como parceira do deficiente visual, se tiver pelo menos uma pessoa dentro daquela casa que se negue completamente a participar do processo, e não é só no online não, no presencial também, tá? Se tiver uma pessoa que joga contra, que fala que ela não vai usar bengala, que não permite que ela saia sozinha porque a família tem vergonha. A grande verdade é essa. A família tem vergonha de ter uma pessoa com deficiência. Ah, Wagner, você está sendo injusto. Não, não estou sendo injusto, não. Quem tem deficiência visual e já tem um pouco mais de maturidade sabe que eu estou falando a verdade. Que está explicado lá no Laços que Aprisionam. Está explicado lá no texto do Alex Garcia, esse que eu falei que vai entrar na próxima edição do livro, mas que eu posso fornecer por e-mail para quem quiser, ou das ferramentas de controle lá, o Além de Existir Devemos Ser. Eu vou até botar o link do vídeo do Alex Garcia aqui na descrição também, tá? Então, é muito pesado quando você tem que lutar contra a sua família. Você não quer desapontar a sua família, você quer ser um bom filho.
E se para os seus pais você está sendo um mau filho e você não tem condições emocionais ainda, independência emocional para poder lidar com essa situação, a tendência é que a pessoa ela se anule para não agredir o emocional da família. Algumas pessoas entendem que isso vai ser só uma fase, que depois a família vai entender que isso foi bom para ela e passa. Mas no começo, a resistência da família é um dos grandes fatores de evasão do curso da gente de orientação e mobilidade. Família que joga contra às vezes, e na maioria das vezes a família é mais forte do que a pessoa. Bolinha, caso da aluna que o pai não queria e a mãe terminou desistindo. Isso daqui foi um caso de uma aluna que a gente teve no ano passado, que a mãe queria muito que a filha fosse independente. E o pai não, o pai jogava contra. O pai chegava a atrapalhar as atividades de rua dessa menina, do tipo impedindo que as outras pessoas chegassem perto para ajudar. E no final das contas, não teve quem vencesse a autoridade do pai de dentro de casa. Isso aqui foi mais um caso perdido do nosso curso, porque o pai decidiu que a filha dele nunca iria andar sozinha na vida. Então, assim, a gente tem casos que a família vira um grande aliado e tem casos que a família é um grande inimigo. É até dito no meio dos cegos que a família é o pior inimigo que existe para a reabilitação de um deficiente visual. E eu ainda acrescentaria que ela pode ser o maior aliado ou o pior inimigo. Aí depende do que a família quer para aquela pessoa. Se quer que ela vire gente ou se quer que ela seja um eterno débil mental. Eu não acho justo com a pessoa com deficiência visual encarcerar a pessoa desse jeito. Porque essa teoria de que o dia que eu morrer vai ter alguém para cuidar para mim, o dia que pai e mãe morrer, essa criança que daqui a pouco vai ser um adulto, vai virar um objeto sexual na mão da família que aceitar. Na mão do tio, na mão do amigo. E aí vai ficar aquele deficiente trancado em casa que simplesmente é usado sexualmente. Tá? Então, eu acho muita covardia não preparar a pessoa para a vida. Bolinha, o caso dos advogados versus o exemplo do Felipe Rigoni. Tá, a gente já teve também o caso de 2 advogados que fizeram um curso com a gente aqui, que acharam uma humilhação ter que botar uma bengala na mão. Por outro lado, a gente tem um deputado federal hoje em dia chamado Felipe Rigoni, um exemplo de pessoa. Eu vou colocar 2 videozinhos do Felipe Rigoni aqui na descrição, que vocês vão perceber. Um deles é o discurso do Rigoni, o discurso inicial dele na Câmara dos Deputados. E depois uma conversa dele em público, na plenária, com o ministro da Educação. É o tipo da coisa que a gente olha assim e fala assim, e agora, ministro? O que você vai dizer? O que você vai responder para um cara desses? E assim, será que a deficiência visual do Rigoni, a minha e a de tantos outros deficientes visuais bem-sucedidos, será que a gente foi diminuído enquanto pessoa por estar com uma bengala na mão? Sinceramente, a gente é muito mais do que isso. E vocês assistam o vídeo do Rigoni que está aqui na descrição, que vocês vão entender o quanto que esses advogados que abandonaram o curso da gente, foram 2, estavam equivocados ao achar que eles seriam diminuídos pelo simples fato de ter uma bengala na mão. Eu acho uma coisa completamente ultrajante, humilhante, quando você fica dependendo de outra pessoa para se locomover. Não tem humilhação maior do que depender de alguém. Não é a bengala que é a humilhação. A humilhação é você depender dos outros. Bolinha, o caso do professor de João Pessoa. Bolinha, o caso do professor... E aqui o último caso do professor de João Pessoa. Esse caso foi bastante curioso, foi mais um dos casos que deu errado, né? Que ele entrou dizendo, eu estou fazendo um mestrado no ensino de inglês para deficiente visual, por isso eu gostaria de fazer o curso de orientação e mobilidade. Eu falei assim, opa, isso daqui não faz sentido. A gente tem um curso de inglês, entra no curso de inglês. Aí ele, você está me recusando no curso de mobilidade? Eu falei assim, não, o seu mestrado não é no ensino do inglês, você não quer fazer por causa do mestrado? Sim, eu quero fazer por causa do meu mestrado no ensino do inglês, então eu quero fazer mobilidade. Eu, não, mas se o seu mestrado é do inglês, você tem que fazer o meu curso de inglês. E ele, não, eu vou fazer o mobilidade porque eu quero fazer mobilidade. Eu, tá bom, você vai fazer mobilidade, pode fazer. E aí ele entrou pro mobilidade, e no mobilidade ele se negava a dizer que ele dava aula de mobilidade de João Pessoa.
e se negava a falar no grupo. Ele não queria que a voz dele aparecesse no grupo, ele não queria que as outras pessoas soubessem que ele estava fazendo um curso do portal. Ele sabia que a formação dele de orientação e mobilidade não era boa, que ele precisava de uma formação mais sólida, mas ele tinha medo, tinha vergonha de assumir que ele fazia o curso com o portal. Não sei se foi antes ou foi depois do parecer fraudado de 2017. Eu sei que no final das contas ele falou que ele não ia falar no grupo em hipótese alguma. Eu falei assim, olha só, a gente não certifica uma pessoa que a gente não sabe quem ela é, se ela existe ou se ela não existe. Eu não vou dar um curso inteiro para uma pessoa que se nega a falar com o professor, uma pessoa que se nega a falar com os colegas de turma. E depois, quando eu falei para ele no grupo, então pelo menos fala sobre, conta um pouco da sua realidade como professor de orientação e mobilidade. Aí se ofendeu porque eu estou invadindo a privacidade dele, que ele não queria que ninguém soubesse que ele é professor de mobilidade. Aí quando eu fui descobrir, eu fui entender, agora eu entendi porque você queria fazer um curso de orientação e mobilidade. Então assim, a gente tem umas coisas meio sem pé nem cabeça. Se a gente for parar para olhar cada caso que deu errado, tem um motivo normalmente muito esdrúxulo por trás. As pessoas que têm decisão, aquelas que perderam a visão e que querem continuar tendo uma vida normal, essas pessoas aí sim, elas decidem que elas querem continuar vivendo a vida delas, fazem o curso, vão embora e tá tudo bem. Só não tá tudo bem para as pessoas que estão presas ainda ao que os outros vão achar e tudo mais. E na verdade as coisas são mais complicadas, muito mais complicadas dentro da cabeça dela do que a dos outros. Os outros têm pena pelo fato dela não viver, não é pelo fato dela estar andando sozinha. Ok? Então a gente fechou aqui, eu acho que já deu para entender, ou pelo menos quebrar muitos preconceitos, tirar muitas dúvidas sobre o curso da gente de orientação e mobilidade. Se alguém depois quiser fazer, seja bem-vindo. E se não quiser também, mas assistiu isso só para tirar dúvidas, obrigado por ter assistido até aqui. E qualquer dúvida pode mandar um e-mail para a gente, eu vou deixar o endereço aí na descrição. E a gente se encontra por aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.